Bonjour à tous, je m'appelle Daniel. Bienvenue à notre chaîne Mongolais Fala Français. Aujourd'hui, on va parler sur la famille, c'est-à-dire comment présenter la famille en français. Ouais. Ok, malta. Hoje vamos falar sobre como apresentar a família em francês. Antes que nós comecemos, não se esqueçam de dar o like, de comentar, de partilhar e de fazer a subscrição no nosso canal do YouTube, ok? Alors, ça va? N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de s'abonner à notre chaîne sur YouTube. Bien, est-ce que vous êtes préparés? On peut déjà commencer? Ouais, ça va. Allons-y. Bonjour, je m'appelle Pauline et j'ai 10 ans. Je vous présente ma famille. Je vous présente ma famille. Je vous présente ma famille. Bem, je vous présente, essa expressão je vous présente ma famille significa apresento-vos a minha família ou ainda apresento-lhe a minha família. Portanto, pode-se utilizar no plural ou no singular, a mesma frase. Só que quando se utiliza no singular é para situações formais, é no sentido de apresento-lhe a minha família. Então, je vous présente ma famille. E também pode utilizar no plural. Apresento-vos a minha família. Aqui pode ser em qualquer contexto, seja formal ou informal. Ça va? Ai. Mas aí vem a pergunta. E se fosse num contexto informal? Para apresentar no singular. Num contexto informal. Como é que seria? Vamos já ver isso. Ok. Nesse caso seria je te présente ma famille. Je te présente ma famille. Je te présente. Então, esse te présente já indica que se trata de uma situação informal, de um contexto informal. Então, je te présente ma famille. A outra expressão que também pode se utilizar nesses contextos é voici ma famille. Voici ma famille. Voici ma famille. E ainda temos uma expressão muito mais familiar, que é o caso desta que nós temos aqui no fim. C'est ma famille. C'est ma famille. Mon père, il s'appelle Daniel, blá, 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 blá. Alors, c'est ça. C'est ma famille. Portanto, essas expressões podem ser, geralmente são utilizadas no contexto informal. Principalmente o je te présente ma famille, c'est ma famille. Agora, o voici ma famille também pode passar no contexto formal, mas je te présente ma famille e c'est ma famille é mais para informal. Ça va? Bien. Continuando. Mon père s'appelle Bernard. Il a 45 ans. Il est comique. Il imite très bien Tarzan. Oui. Mon père s'appelle Bernard. Mon père s'appelle Bernard, il a 45 ans, il est comique, il imite très bien Tarzan. Então, mon père, essa expressão mon père significa meu pai, ok? O meu pai. Só que nós em português falamos o meu pai, mas em francês já não se utiliza o artigo. Tipo, não se diz le mon père, não, isso não existe, não se diz. É sempre mon père. É o mon père, tudo direto, sem o artigo definido, como nós falamos em português, o meu pai. Em francês é sempre direto, é sempre meu pai. Mon père. Então, père significa pai. Mon père s'appelle Bernard. Mon père s'appelle Bernard. Imaginemos que o nome do seu pai seja Pedro. Aí vai dizer, mon père s'appelle Pedro ou mon père s'appelle Pedro. Vai? Mon père s'appelle Ngushi. Hein? Mon père s'appelle Ngushi, par exemple, on peut dire ça, il s'appelle Ngushi, il est angolais, il est mécanicien, il travaille à Toyota, il est sympa, il a 59 ans, il est marié. Então, geralmente, o pronome personnel que nós utilizamos, a terceira pessoa do pronome personnel é o il, quer dizer, ele. Il s'appelle Ngushi, que substitui o mon père nesse caso. Il s'appelle Ngushi, il est mécanicien,
Il travaille à Toyota. Il é sempre il, quer dizer, ele, ela. Il a 59 ans. Il a, quer dizer, ele tem. Il a 59 ans. Il est marié, etc, etc. Portanto, ao apresentar o pai, pode passar essas informações. Mon père s'appelle Pedro, il est angolais, il est professeur, il aime la musique, il est sympathique, blá 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 blá. Portanto, é desta forma que se faz a apresentação do pai. Mon père. Seguindo. Ma mère a 44 ans. Elle s'appelle Isabelle. Elle chante très bien. Oui. Ma mère a 44 ans. Elle s'appelle Isabelle. Elle chante très bien. Ma mère a 44 ans. Elle s'appelle Isabelle. Elle chante très bien. Então, nós temos aqui ma mère. Nós tivemos primeiro mon père. Agora temos ma mère. Então, ma mère é a minha mãe, ok? Ma mère a 44 ans. Ma mère s'appelle Isabelle. Ma mère chante très bien. Então, depois temos elle. Elle s'appelle Isabelle. Elle chante très bien. Então, o elle significa ela. Não confundam. Geralmente as pessoas confundem. Nós já explicamos. Il significa elle. Por exemplo, mon père est angolais. Il s'appelle Pedro. Depois temos ma mère est angolaise. Elle s'appelle Isabelle. Então, temos elle. Elle significa ela em português. Ok? Não confundam. Elle em francês é ela em português e o il em francês é o elle em português. Ça va? E nós temos aqui algumas frases também para o elle. Por exemplo, ma mère a 60 ans, elle est éducatrice, elle est adorable, elle aime beaucoup les animaux, etc, etc. Portanto, desta forma, pode apresentar a mãe. Ok? Continuando. Bien. Mon grand frère s'appelle Paul. Il a 16 ans. Il est insupportable. Oui. Mon grand frère s'appelle Paul. Il a 16 ans. Il est insupportable. Mon grand frère. Bem, frère significa irmão, mas nós temos mon grand frère. Grand frère quer dizer irmão mais velho. Grand frère. Il a 16 ans, já falamos do il, quer dizer ele, né? Il est insuportável. Então temos frère. Frère significa irmão. Há pessoas que dizem, eu vejo nas aulas algumas vezes, ao tentar pronunciar o frère, falam frère. Não é frère, mas é frère. Mon grand frère. Aí vocês vão perguntar, mon grand frère é irmão mais velho. Irmão mais novo, como é que se diz? Bem, se for irmão mais novo, pode ser mon petit frère. Hein? Mon petit frère. Mon petit frère s'appelle Adam. Mon grand frère s'appelle Mutudi. Mon grand frère s'appelle Mutudi. Par exemple. Ça va? Continuando. Ma sœur Anne a 14 ans. Elle adore la danse. Ma sœur Anne a 14 ans. Elle adore la danse. Ma sœur. Ma sœur. Nós vimos anteriormente mon frère. Agora estamos a ver ma sœur. Então, ma sœur quer dizer a minha irmã. Ma sœur Anne a 14 ans. Elle adore la danse. Então, se for irmã mais velha, como é que se diz? Vai dizer ma grande sœur. Ma grande sœur s'appelle Anne. Elle est insupportable, par exemple. Se for irmã mais nova, ma petite sœur. Ma petite sœur s'appelle Anne, elle est intelligente. Vai? Então temos aqui grande sœur, petite sœur, grand frère, petit frère. Ça va? Ouais, allons-y. Mon petit frère s'appelle Marc. Il a 4 ans. Il est adorable. Ah, já falamos disso. Mon petit frère s'appelle Marc, il a 4 ans, il est adorable. Agora vou partilhar convosco esta imagem. Ok? Conseguem ver a imagem? Então, nessa imagem nós temos Barack Obama, Michelle Obama, Malia Obama e Sacha Obama. Bien. Então, Barack Obama et Michelle Obama sont
sont Barack Obama et Michelle Obama sont les parents de Malia e Sacha. Le parent. Atenção, le parent. Essa expressão le parent, às vezes nós confundimos com os parentes. Não, em português os parentes, quer dizer, os familiares, etc. Não, em francês le parent quer dizer os pais. Os pais. Então, Barack e Michelle Obama são les parents de Malia e Sacha. Ça va? E também pode ser o contrário, né? Pode ser o contrário. Malia e Sacha sont Malia e Sacha sont les enfants ou ainda les filles de Barack e Michelle Obama. Les enfants quer dizer os filhos ou filhas no geral, mas a expressão fille quer dizer filhas. Então, Malia e Sacha sont les filles de Barack et Michelle Obama. E Malia est la sœur de Sacha. Ça va? Malia est la sœur de Sacha. Então, nós temos Michelle Obama est la mère de Malia et Sacha. Barack Obama est le père de Malia et Sacha Obama. Bien. J'espère que vous avez bien compris notre cours d'aujourd'hui ou notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager, de s'abonner et de commenter. Nous allons nous revoir à la prochaine. Au revoir.